Segundo a nossa fé, existem dois fins do mundo. O primeiro é quando o mundo se acabar para nós, no dia que nós morrermos. Acabou o mundo para nós. É o chamado juízo particular. E o segundo será neste dia em que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, conhecido como juízo universal. Então vamos entender um pouco o que acontece quando a gente morre. Nós nos apresentamos diante de Jesus, o juiz. E nós já estamos julgados em função da vida que levamos, porque existe a lei de Deus que está promulgada. Então Jesus é o juiz que dá a sentença em função da vida que eu levei, em função das escolhas que eu fiz. E muito cuidado, porque não existe a menor possibilidade de se arrepender ao passar para o outro lado. Quem tiver que se arrepender, tem que se arrepender nesta vida. Pode ser no último momento, mas é só nesta vida que existe esta possibilidade. Quem morrer em estado de pecado, quem morrer sem arrependimento, irá para o inferno. Já falei várias vezes, vou repetir, não me canso de repetir. O inferno existe. O inferno não é uma metáfora. O inferno não é aqui quando a gente briga, como dizem os hereges. Existe um lugar de condenação eterna, de sofrimento permanente, onde o pecador irá sofrer de acordo com o sentido que mais usou para o pecado. E aí já estamos em detalhes revelados pelos místicos. Dizer que o inferno não existe e que o diabo não existe, que são metáforas, é chamar Jesus de mentiroso e mais, de terrorista psicológico. Não é cristão quem diz isso. Não se diga cristão. Você não tem fé cristã. Eu vou direto ao assunto. É completamente ignorante da teologia. E muito cuidado, porque não existem teologias. Tem uma só teologia, que brota da Sagrada Escritura e que é explicada para nós por quem de direito, que é a igreja. Não é assim que você vai interpretar a Bíblia segundo a sua cabeça. Eu rezo para o Espírito Santo, isso é balela. É outra heresia, que vem do protestantismo. Nós pedimos sim, podemos sim pedir luzes ao Espírito Santo na hora da nossa meditação, para que ele nos guie e nos mostre onde o nosso espírito deve repousar, que parte daquele capítulo é mais importante para mim aqui agora, no sentido da conversão, no sentido de fazer mais o bem. Isso sim o Espírito Santo vai guiar. Agora é muito fácil provar essa heresia protestante que diz que o Espírito Santo dá luzes para interpretar, vamos chamar assim, a doutrina que brota da Sagrada Escritura. Podemos fazer um teste, faça na sua família. Escolha lá 4 ou 5 pessoas, dê uma passagem da Escritura, mande rezar o Espírito Santo e lê. E cada um dizer o que interpretou. De preferência, venha pegar comigo uma sugestão, que eu pego um trecho um pouquinho mais complicado, porque trecho que é muito banal, muito fácil de entender. De repente, todo mundo até, se tem um bom nível cultural, todo mundo vai até tirar mais ou menos a mesma interpretação. Eu quero passagens um pouquinho mais complexas. E aí vocês vão ver que não tem essa história de unanimidade, porque se é o Espírito Santo, que é um só, que está dando a interpretação tem que ser única para todo mundo. Eu vou além. Pega a Bíblia, 2ª Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma escritura é de interpretação particular. Então,
Não existe católico ao seu modo. Não, eu sou católico do meu jeito, padre. Então, banquinho da disciplina, vai rezar, vai estudar. Quando você resolver ser católico do jeito da igreja, venha. Estamos de braços abertos. Agora, nem diga aí fora, por favor, que é católico. Não queime o filme dos verdadeiros católicos. Então, a fé é isso. Não quer, não concorda, escolhe. Tem aí trocentas seitas para você escolher. Agora, aqui não é a casa da mãe Joana. Jesus é muito claro, a porta do céu é estreita. E não se iluda. Quem não seguir a Sagrada Escritura, conforme a igreja ensina, não herdará o reino dos céus. Acabou. Simples assim. Então, nós nos apresentamos a morrer diante de Deus e vamos receber a sentença. São 3 possibilidades: céu, purgatório ou inferno. Sendo que purgatório e céu significam salvação. Difícil ir direto para o céu. A pessoa tem que levar uma vida muito santa, mas está disponível para todos. E a igreja nos dá os meios. A igreja está aí para confessar o pecador, quem cometeu pecado grave. A igreja dispensa, pelo poder das chaves que recebeu na pessoa de Pedro, primeiro Papa, as indulgências, que vão diminuindo a nossa pena de purgatório. Recordando que o purgatório é um local, vamos chamar assim, para facilitar a compreensão, um estado da alma de purificação, porque ninguém se apresenta diante de Deus com a menor mancha de pecado. É um local de sofrimento. Existe um museu na Itália, que é o menor museu do mundo, chamado Museu do Purgatório. Só estou vendo a Ana Rita aqui de peregrino que foi comigo. Nós fomos ao Museu do Purgatório. O que a gente vê no Museu do Purgatório? Um tampo de uma carteira com a mancha de uma mão, que devia estar tão quente que queimou o tampo da carteira. Dessas carteiras escolares. Um véu de uma freira furado porque a alma do purgatório tocou. Maçaneta com as marcas de uma mão, maçaneta de metal. Isso está lá, no Museu do Purgatório. Coloque na internet, Museu do Purgatório, você vai ver, tem as imagens. Então, devemos procurar viver de modo a ir direto para o céu, aproveitar tudo isso que a igreja coloca à nossa disposição. Porque quem não aproveitar vai dançar. Saiu um documentário agora há pouco tempo, intitulado O Purgatório, maravilhoso. Muito baseado em revelações particulares, depois eu vou falar delas. Mas são revelações particulares conformes o ensinamento da igreja. Conformes ao ensinamento da igreja. E como esses filmes nos ajudam a sair dali com esse propósito de, no caso do documentário do Purgatório, evitar até o pecado venial, porque tem muita gente que não dá pelota para o pecado venial. A hora que tiver que mentir para se safar de uma saia justa, vai mentir. Vai ser grosseiro com qualquer pessoa. Eu sou do tipo bateu, levou, é isso aí. Tá, a tua conta está lá. Cada pecado venial, uma torinha de madeira que você coloca no fogo do seu purgatório. Então eu disse, Deus tem uma psicologia muito interessante para conosco. Tem o céu, maravilhoso, muito melhor do que essa vida, que vai ser a minha motivação de busca.
E como motivação de fuga, para eu fugir do pecado grave, tem o inferno. Para eu fugir do pecado leve, tem o purgatório. Nós somos livres. Cada um vai colher o que plantou. Hoje a gente só vê as pessoas interessadas em curtirem a vida. A vida é curta, a gente tem que curtir. Não tem problema. Você querer curtir a vida? Nenhum. Só que curtir a vida caminhando no pecado, você está curtindo a morte na realidade. Nós temos que curtir a vida, não nos esquecendo da eternidade, cuidando da nossa conta, da conta que nós hemos de prestar perante Deus. Esse é o tema da liturgia da palavra hoje. Algumas pessoas que tiveram EQMs, o que são as EQMs? Experiência de quase morte. Falam que nessa hora, isso não está revelado na Bíblia, portanto você não é obrigado a crer. Porém, esse relato faz todo sentido, porque a Bíblia fala do famoso livro da vida. Então nós podemos inferir que nós vamos ver as nossas vidas como num filme. Deus vai passar a vida da gente em revista. E ali nós estamos diante da verdade. E não vai ter desculpinha. Ah, eu fiz isso aí porque eu não sabia. Ah, isso aí foi porque... Sabe como é, né? Não. Tem uma senhora colombiana famosa chamada Glória Polo. Quem quiser, procure o testemunho de Glória Polo na internet. Quando ela veio aqui a Brasília, eu tive o cuidado de pedir a Dom Terra, falecido, um bispo que falava sei lá quantas línguas, 10. Ele tinha literalmente trocentos livros escritos. Tá? Eu sei que mais de 300, não vou lembrar agora exatamente quantos. Muitos livros. Exegeta, competentíssimo. Antes de recomendar agora Apolo, a quem quer que fosse, eu pedi a Dom Terra, o senhor leia e me diga se vê alguma coisa contrária à nossa doutrina. Ele leu e disse que não. Agora, cuidado, eu quero deixar claro. Os relatos de Glória Polo não são dogmáticos. Se você achar aquilo fantástico, não quero crer, não tem problema. Eu gosto de deixar muito claro o que é doutrina e o que não é. Glória Polo fala disso, que ela viu a vida dela em revista. Olha que interessante. Ela chegou a ver os efeitos de um bullying que ela fazia com uma gordinha na escola. O que esse bullying gerou na vida da gordinha? Para a gente é só a piadinha, né? Estou tirando sarro com a gordinha. Depois tem as consequências. E isso tudo está anotado onde? Na nossa conta. Então, esse livro é muito interessante porque mostra isso aí. Ela viu o pai no purgatório e soube que o pai iria para o inferno, não fossem as muitas orações e penitências da mãe. A mãe estava no céu. E, de repente, ela, depois disso tudo, se viu em queda livre, sendo tragada por umas bocas, como ela diz, como se fossem, sei lá, buracos que tinham esse poder de sugar para baixo. E ela, caindo na escuridão, sentiu que estava indo para o inferno e ela dizia que era católica. E aí vinha aquele discernimento. Católica como? Ela só pisava na igreja em dia de funeral, de batizado, alguma formatura. Ela, saindo da universidade, foi fulminada por um raio. E foi dada como morta. E foi nesse período que ela teve essa experiência
mística. E ela foi salva por São Miguel, por conta de um velhinho, um senhor, que leu a notícia no jornal dessa senhora que tinha sido fulminada por um raio e fez uma promessa a Nossa Senhora, pedindo pela saúde, enfim, pela vida da mulher que foi fulminada pelo raio. E por isso ela volta com essa missão de contar o que ela viu. Ela se converte. Hoje é uma grande apóstola que roda o mundo dando o seu testemunho. Eu tive a oportunidade de ir aqui em Brasília. Digo a vocês que fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que voltaram para a igreja a ouvir o testemunho dela. Gente afastada, sobretudo, da confissão. Gente que estava levando vida irregular. Num minuto a ficha caiu. E isso passa a ser um elemento a mais em prol do relato dela. Os frutos que esse relato gerou. Então, nós temos no juízo particular esses 3 destinos. Interessante também, aqui antes de eu falar da segunda vinda de Jesus, do juízo universal, é o relato de um monge, o nome dele é Stephen alguma coisa, eu teria que procurar, depois quem se interessar me pede, no particular eu teria que pesquisar no YouTube. Não me lembro se está legendado esse testemunho dele, eu creio que sim. Ele também teve uma experiência de quase morte. Ficou em coma no hospital. E ele disse que se encontrou diante de Jesus, viu a vida que ele levou e ouviu de Jesus a sentença condenatória. O seu destino é o inferno, pelas escolhas que você fez. E aí, de repente, ele escutou uma voz, Nossa Senhora, pedindo uma nova chance e mais graças para ver se ele, nessa segunda oportunidade, aproveitando essas graças, optaria por Deus. E por quê? Nossa Senhora apareceu porque ele era devoto, porque ele rezava o terço. Ele, como padre, só queria falar o que os fiéis gostavam de ouvir, porque assim a igreja ficava cheia e ele tinha grana. E aí ele volta e começa a dar o testemunho. Agora, muito cuidado com esse negócio de EQM, que tem umas EQMs aí, né? Um dia eu estava pesquisando na internet, tem umas que são umas viagens. Mas a gente vê alguns elementos em comum na maioria delas. Tem até um médico, que era ateu, que teve um EQM, isso virou livro, doutor, agora não vou lembrar, não sei que terceiro. Se botar na internet, vocês vão descobrir. Que vem falar da existência de uma vida após esta vida. Ele que não acreditava em nada. Então, quem tiver aí na leseira, se liga. Conselho prudencial. Vai estudar. Vai investigar. Por quê? E se, né, como dizem os jovens, vai que as coisas são assim como a igreja ensina? Eu tenho certeza que são. Mas tire as suas próprias conclusões, se você duvidar. E você vai ver. Não vale a pena arriscar. Porque passou para o outro lado, babau. Assim se falava na minha época. Acabou. Não tem mais jeito. Então, haverá sim a segunda vinda de Jesus e o fim deste mundo tal como o conhecemos. O que não significa que este mundo será aniquilado, senão renovado. Santo Tomás de Aquino ensina que toda a natureza será renovada e o homem glorificado. O modo como tudo isso ocorrerá será sobrenatural, uma vez que a nova ordem das coisas não será nem natural, nem contra a natureza, mas estará acima dela.
e procederá de um agente eterno que a conservará por toda a eternidade. Nós, católicos, acreditamos na ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos pecadores. Está lá em Atos 24, 15. Então, não é reencarnação. Reencarnação não existe. Reencarnação é algo ensinado aí por Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, que não tem nenhum embasamento bíblico, nada, zero. Em nenhum momento a Bíblia fala de reencarnação. Então, não existe essa categoria de fiéis que eu já vi. Aliás, eu já fui dessa categoria, tá? Que se dizia católico, mas que acredita na reencarnação. Achando que um dia a igreja vai abrir a cabeça e incorporar essa doutrina que traz tanto consolo. Eu não sei que consolo é esse. Porque na época em que eu era ignorante da doutrina católica, sim, a reencarnação explicava melhor situações, por exemplo, de uma criança que nasce cega, que pecado ela tem? Nasceu cega. Ela está pagando dívida de uma vida anterior. Então beleza, então Deus é justo, que alívio, que bom. Eu não entendia nada da teologia do sofrimento. Quem quiser, entre no nosso site, procure o workshop de sofrimento, sobre sofrimento, e tem lá a minha palestra sobre esse assunto, e você vai entender, à luz da doutrina católica. Essas questões todas, tá? E outras mais. Pois bem, a ressurreição da carne é o quê? É a restauração do ser humano. Em que sentido? Nós somos uma união substancial de corpo e alma. O ser humano só é entendido como tal se o corpo e a alma estiverem unidos. Quando a alma se separa do corpo, a gente tem o que? A morte. O corpo passa a ser o que? Um cadáver. E nós sepultamos os nossos mortos, não só porque é uma obra de misericórdia ensinada na Sagrada Escritura, uma das 7 obras de misericórdia corporal ensinadas no catecismo, senão porque esse corpo um dia foi templo da Trindade, a partir do batismo. E também na expectativa da ressurreição da carne. Quando a gente morre, a gente é comido pelos bichinhos. Só que, como Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então, o que foi matéria do meu pai, que morreu em 1995, está aí no universo, dando voltas. Deus, na sua onipotência, no juízo universal, vai reunir o que foi matéria do corpo de cada morto e reconstituir esse corpo num novo corpo, que é o corpo glorioso. Mais uma vez, eu estou aqui no campo das inferências, com base no dado escriturístico. A Bíblia não diz que os átomos estão aí, que Deus vai reunir. Não, a ciência nos diz que existe sim uma base cosmológica para a ressurreição da carne. Agora, o dado da ressurreição é revelado, não se diz como. Então entendam bem. E esse corpo vai ser o chamado corpo glorioso, como o corpo de Jesus enquanto ele esteve aqui. Jesus teve um verdadeiro corpo. São Tomé tocou na mão dele, com o buraco lá da ferida. E a mão de São Tomé não atravessou um fantasma. Tanto que ele se ajoelhou e disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Porque ele viu que o homem que tinha morrido na cruz estava lá, ressuscitado, diante dele. Jesus comia com os apóstolos, fez questão de pedir comida para também provar, ei, sou eu, estou vivo aqui. Então,
nós podemos entender que teremos nariz, boca, olhos. Jesus não teve nariz, boca, olhos, ressuscitado? Os 5 sentidos. E que haverá na eternidade deleites para todos esses sentidos. Não faz sentido você ter um nariz sem ter um perfume para esse nariz. Senão o nariz fica ocioso. Estou falando de perfume porque vocês imaginam caatinga no céu. Ô, palavra horrorosa, né? Ave Maria, a palavra mais feia que eu conheço da língua portuguesa é caatinga. Imagina, esgoto no céu. Não tem. O que a Bíblia fala? De cores que nunca vimos, sons que nunca ouvimos. Aí a gente começa a imaginar que é tudo muito melhor do que aqui. Não tem a figura do banquete? Acho que tem Apocalipse 20. Num banquete a gente dança, a gente ouve música, a gente come, tudo isso. Então, para a gente imaginar, e aí eu abro um parêntese. Ainda que não seja necessariamente assim, a Bíblia, quando usa qualquer tipo de figura, é para que nós possamos compreender do nosso jeito o que é a realidade sobrenatural. Do nosso jeito como? Santo Tomás fala na Suma Teológica, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, nós precisamos dos 5 sentidos para entender qualquer realidade. Então, Deus, ao falar conosco, ao explicar as realidades do porvir, tem que se valer do que é a nossa linguagem. Tem que traduzir tudo, em outras palavras, em odores, sons, cores, enfim, a nossa linguagem, ok? Então, meus irmãos, nós esperamos essa ressurreição, que vai acontecer. Só se morre uma vez, depois vem o juízo. Já expliquei, não tem reencarnação. Falei do juízo particular. E aí, no juízo universal, como é que fica? Quem estava no inferno... Bom, vai acontecer a ressurreição, ah? Quem estava no inferno, continua. Só que agora com o corpo, que vai sofrer as penas todas dos sentidos, especialmente o sentido que a pessoa usou mais para pecar. Espere tormentos. Espere não quero ninguém esperando isso. Saibam que é assim. Da mesma maneira, quem for para o céu vai estar lá em corpo e alma. Quem já está no céu em corpo e alma? Jesus, Nossa Senhora e São José. Não existem esses túmulos como locais de peregrinação na nossa fé. Nós conhecemos o endereço da sepultura de todos os santos da igreja, menos Jesus. Nós sabemos que ele é Deus e ressuscitou, enfim. Nossa Senhora e São José. Então, o purgatório se acaba. E assim, viveremos felizes com Deus. O que a Bíblia fala? A hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz, e os que tiverem praticado o bem, irão para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação. Está em João 5, 28 a 29. Então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 36 e o ponto 46. E aqui eu abro um parêntese para esse período que nós vivemos no nosso país, de política, no qual vários cristãos preferiram se perverter, abrir mão
das suas crenças políticas, dos seus candidatos ídolos, tá? Ignorando completamente o que a igreja ensina. A igreja verdadeira, porque tem a falsa, dos falsos pastores, pervertidos eles também, por conta de ideologias. Então, abra o olho, veja quem você quer escolher. É Jesus Cristo ou é um político? É o cristianismo ou é a sua ideologia? Porque na hora que passar para o outro lado, seu candidato, seu partido, sua ideologia não vão segurar a sua onda, não. Pelo contrário, você vai ver o diabo falando, te enganei. Isso aí. O juízo final sucederá quando vier o Cristo glorioso. Só o Pai conhece o dia e a hora em que terá lugar. Só Ele decidirá da sua vinda. Então, Ele pronunciará por meio do seu Filho Jesus Cristo a sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência terá conduzido todas as coisas até o seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa sobre todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas. Ora, os dados que nos fornecem as Sagradas Escrituras permitem-nos distinguir 3 ordens de fatos que precederão o juízo e a renovação do céu e da terra. A saber, um momento de tribulação para a igreja. Nós já estamos passando por ele numa primeira parte, que é essa crise doutrinal que assola padres e bispos, a famigerada e demoníaca teologia da libertação, um comunismo travestido de religião, uma perversão nefasta da caridade e da justiça cristãs. Não existe essa possibilidade para o fiel católico. Ninguém se iluda. Vocês vão ouvir bispos e padres falando que sim. Mas vão no site do Vaticano ver. Já está anatematizado há muito tempo. Senão Leonardo Boff estaria aí. Ainda dentro da igreja. Então, deixando isso bem claro, eu recomendo o documentário Eles Estão no Meio de Nós, de Bernardo Kister. Maravilhoso, espetacular, ele mata a cobra e mostra o pau. Não tem como assistir o documentário e não se convencer do contrário, a menos que a pessoa tenha má índole. Porque Deus resiste aos soberbos. Quando a criatura se fecha com aquilo que ela quer, acabou. Nem Deus consegue convencer. O ser humano precisa estar aberto, falar, Senhor, me instrui, me mostra qual é a verdade, me mostra a luz. Eu quero aprender, me diz se eu estou errado ou não. É diferente. Então, vai ter a parte de perseguição também dos cristãos. Já começou. Olha, vocês querem ver uma coisa? O maior teólogo, quer dizer, não posso falar o maior teólogo, o maior catequista, sim, com certeza. Porque como teólogo aí, disputando o primeiro lugar, nós temos o nosso querido Dom José Francisco. Que, por sinal, está com um programa agora que são pequenas doses de aulas sobre a Sagrada Escritura, fenomenal. Procurem lá na TV Século XXI. Eu vou pedir para o João fazer o link, vou ver esse programa especificamente, para vocês terem acesso através do nosso site. Pois bem, Padre Paulo Ricardo, agora está sendo acusado, a partir de um trabalho porco, feito numa universidade, por algum comunistoide, de cristofascista. Que tal? Defender a fé agora, falar a verdade, denunciar o pecado e o erro, é cristofascismo. Nessa sociedade louca, ignorante, hedonista, materialista, pagã. Temos que nos preparar. Deus vai separar o joio do trigo. Quem for fiel a Ele, sobe. Quem não for, vai descer. Se prepara. Tenhamos coragem.
Essa é a marca do cristão. Essa é a característica do cristão. Olhemos para os nossos mártires lá atrás. Na hora do pega para capar, não tem essa conversinha de fazer o dedinho cruzado. Senhor, tu sabes que eu te amo. Você é infantil. Vocês acham que os mártires não teriam tido essa oportunidade? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu estou aqui na bala da agulha, então é só para depois eu quero continuar a tua obra. Caramba. Não, sejamos firmes até o final, cabeça erguida. Porque o amor a Jesus, ninguém tira dos nossos corações. Ninguém cala, ninguém censura. Isso está conosco. E deve morrer conosco. Porque esse é o garbo, essa é a virilidade, a valentia, a coragem e a beleza da nossa fé. Depois vem uma grande apostasia, nós já estamos assistindo isso. Aliás, há muitos anos, um diácono permanente, diácono Francisco de Almeida Araújo, que era pastor evangélico, virou católico, me deu o Segundo Segredo de Fátima para traduzir do inglês. Um artigo escrito pelo irmão Michel de la Sainte Trinité, supostamente o maior fatimólogo. E nesse artigo se falava do terceiro segredo, de uma segunda parte. A primeira igreja disse o que era o atentado ao Papa. Só que a segunda parte a igreja não disse. Porque fica delicado falar de crise no clero. Mas hoje não tem mais para onde correr. Os fiéis nos perguntam. E aí, padre, isso aqui é certo ou errado? Porque foi um bispo que disse. Porque foi um padre. Eu tenho que falar o que é certo e errado à luz do catecismo. E aqui cuidado, porque as pessoas ignorantes vão dizer, o padre está julgando. Meus irmãos, julgar é achar que ele fez uma coisa, ou porque aquele outro fez a fofoca dele e eu assumi isso. Eu estou julgando. Eu não tenho evidência, eu não vi ele fazer. Agora, quando eu tenho uma lei, vamos pegar uma coisa básica de se entender. Criatura furou o sinal vermelho. Isso é bom senso, não precisa nem de Código Nacional de Trânsito para dizer que está errado. Então eu vi, isso é uma constatação. Vou ter que julgar, isso está certo ou errado? Está errado. Segundo o bom senso, segundo o Código Nacional de Trânsito. E aí o que eu tenho que fazer? Dar bom conselho. Obra de misericórdia espiritual. Corrigir os que erram, outra obra de misericórdia espiritual. Simples assim. Nós, na condição de profetas, todo padre tem que ser profeta. Nós não devemos só anunciar a verdade. Nós temos que denunciar o erro e o pecado. E todos vocês, todos, por conta deste munus que nós temos, a partir do nosso batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. Quando o bebê é ungido com óleo crisma, ele vira sacerdote, profeta e rei. Só que a maioria só quer reinar, né? Oferecer sacrifício, que é próprio do sacerdócio. Sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Seja o sacrifício da lide do dia a dia, seja o sacrifício do altar aqui, seja o sacrifício do dízimo e por aí vai. Não, ninguém quer. Profeta, só aquilo que for conveniente, que não for gerar polêmica. Denunciar o erro, ninguém quer. Está todo mundo picado pelo respeito humano. Uma grande insídia de Satanás para frear a correção fraterna, para frear o anúncio da verdade. Então, grande apostasia nós já estamos vendo, até, infelizmente, dentro do clero. Padres, clérigos, estão aí de batina, sei lá, casula, e pregando heresia. Falando o contrário daquilo que a igreja manda. Eu mato a cobra e mostro o pau. Vejam as aberrações, as atrocidades do Sínodo de Portugal, do Sínodo da França e do Sínodo da Alemanha.
Só procurar, vocês vão ver as propostas. Imorais, imundas, indecentes, heréticas. Então, esses homens não são pastores de almas. Eu não tenho o menor medo, o menor problema de ser taxado de antiético, como as pessoas... Tem gente, essa galerinha do politicamente correto, ai, que horror, o padre está falando de outros padres, de outros bispos. Eu estou constatando aqui, moçada, só isso. Eu estou fazendo o meu papel. Aliás, eu quero até a vênia de vocês. Vocês preferem que eu denuncie os erros ou que eu fique calado? Que deixem vocês irem para o buraco, contaminados aí pelos falsos profetas? Não está lá na liturgia de hoje, que muitos falarão em meu nome, os falsos profetas? Então, está na Escritura. E outra coisa, por favor, eu faço questão. Qualquer coisa que eu falar aqui, isso é compromisso que eu assumi desde o primeiro dia de padre. E se você tiver qualquer dúvida, quiser esclarecer, ou contestar, fica à vontade, vem falar comigo. Eu não vou marcar você, eu não vou mandar estourar os pneus do seu carro, entendeu? Não vou ficar magoado, não vou me filiar ao sindicato dos padres perseguidos. Não, eu vou simplesmente dar a resposta, porque eu só falo o que a igreja me manda falar, não tem nada da minha cabeça. E quando tem alguma coisa que não é oficial, o que eu acabei de fazer nessa homilia? Quando falei de Glória Apolo? Deixei claro, isso aqui não é doutrina da igreja. Acredita quem quiser. Tem um aval de um bispo? Tem, mas vai que você leu, não gostou, não quer. Não tem que acreditar naquilo. Ficou claro isso? Então, por favor. Então, depois vem a impostura do anticristo, terceiro sinal. Então, momento de tribulação para a igreja, grande apostasia e impostura do anticristo. Cumpridos esses eventos, renovar-se-á o mundo. Haverá ressurreição e virá então o Cristo juiz em sua glória para julgar a todos, dando aos justos a vida eterna no céu e aos condenados as penas do inferno. O purgatório se acaba, como eu disse, e aí nós vamos ter esse destino definitivo para os bons e para os maus. E assim será consumada a história. É dogma de fé e, portanto, devemos crer que 1. Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos. 2. Este julgamento implicará o fim dos tempos. 3. Os corpos ressuscitarão. E por isso, a atitude espiritual sadia de cada geração cristã é viver com fé o seu tempo como se fosse o derradeiro. Porque, de fato, pode sê-lo. Na incerteza humilde de não saber, pois Deus não quis revelar ao homem todos os detalhes dos seus desígnios. Deus não revelou, não revela e não vai revelar. Com o pouco que a gente sabe, a gente já se mata? Imagina Deus dando plena ciência a todos os seres humanos. Com o livre-arbítrio, não ia prestar, não ia dar certo. Muito cuidado, gente, aí, com especulações sobre o próprio terceiro segredo de Fátima e, bom, outras aparições marianas, né? Vira e mexe, brotam na internet, nas redes sociais, interpretações assim ou assado. Muito cuidado com isso. Eu já vi muita mensagem falsa, mescladas com esoterismo, envolvendo essas revelações, ok? E outra coisa, muito cuidado também ao aderir a novas aparições, novos fenômenos. Por quê? Porque o povo de Deus é assim, se disser, tem uma senhorinha ali na Ceilândia que está vendo Jesus, está tendo locuções interiores com São Miguel, sei lá o quê. Lógico, no primeiro momento o povo de Deus vai, e a coisa começa a ficar mais forte na medida em que a gente vai vendo sinais. Mas cuidado, porque sinais não significam necessariamente que o fenômeno provém de Deus, porque o diabo pode
fazer sinais na natureza. O sol pode piscar, tá? Você pode ver Nossa Senhora caminhando para lá e para cá, é tudo obra do demônio. Tá? Uma pessoa pode se curar, várias pessoas podem se curar. O diabo tem esse poder. Tá? O diabo só não tem um poder. Anota aí. De fazer a gente querer confessar-se com frequência, comungar, rezar, amar a Deus. Esse poder o diabo não tem, se ele não consegue fazer. Nunca vai conseguir. Tá? Mas aparecer vestido de anjo de luz... Então, cuidado, porque existe uma teologia desses fenômenos sobrenaturais. Porque tem gente que fica, nossa, a igreja podia logo resolver esse problema aqui, bater o martelo. A igreja é prudente. Tá? Porque imagina se a igreja fala que as aparições de Garabandal, por exemplo, são verdadeiras e lá pelas tantas a gente descobre que são falsas. Nada daquilo que foi profetizado lá aconteceu. Existem 3 provas que a igreja vai exigir. Primeiro, a teológica, que é o quê? O conteúdo dessas aparições vai contra o que foi revelado por Deus na Sagrada Escritura? Resposta, não. Beleza, passamos na primeira, sinal verde aqui. Segunda prova, as pessoas que estão entrando em contato com esse fenômeno estão se confessando mais, comungando mais, rezando mais, ou seja, estão se santificando ou estão se pervertendo? Estão se santificando. Opa, sinal verde. Vamos para a terceira prova, é a prova histórica, que é o quê? A prova teológica e a prova moral ao longo do tempo. E aí o fenômeno tem que ter cessado, os videntes têm que ter morrido. Para a gente ver, os videntes morreram na graça ou no pecado? Vou dar um exemplo de uma falsa aparição. E todo mundo ia e desobedecia a igreja dizendo, não vão, não é verdade. Pode pesquisar na internet. Nossa Senhora de Penha Blanca. Se escreve P-E-N com o tio em cima, que é do espanhol, Pena Blanca. Vidente Miguel Poblete. Você vai ver vídeo do Miguel Poblete dizendo que Jesus estava botando a coroa de Cristo na cabeça dele e ele começava a sangrar. Vários fenômenos. Pessoas mostrando fotografias, entre elas, você jura que é Nossa Senhora, está lá. E aí, o povo desobedecia, ia lá, e depois nós vimos como terminou a vida de Miguel Poblete. Mudou de sexo, sei lá, ou era transexual, não sei agora o que foi. Ou seja, vivendo em direito dele, não discuto isso, tá? Mas vivendo em desconformidade ao que a Sagrada Escritura ensina, alcoólatra, não sei se drogado, tá? Não morreu professando a fé firme nos ensinamentos de Jesus. Então, o fenômeno é falso. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Várias pessoas vieram me perguntar, e Garabandal, padre? Garabandal está em estudo. O arquivo de Garabandal foi reaberto pela igreja, mas não está definitivamente aprovado. Então aí crê quem quer. Ninguém tem obrigação de crer. Quem não sabe, Garabandal é esse local no interior da Espanha, onde Nossa Senhora supostamente, eu digo supostamente porque a igreja ainda está estudando, eu não posso dizer que Nossa Senhora apareceu em Garabandal, a 4 meninas. E falou de 4 fenômenos que vão acontecer. O aviso, que seria um juízo particular, esse que acontece quando a gente morre, vai acontecer em vida, para dar a chance da humanidade se converter. Depois, o milagre, o maior milagre, segundo as videntes, que Jesus já operou, que Deus, aliás, já operou na face da terra. E depois, o sinal, que vai ficar visível, permanente, ali nas colinas de Garabandal. E que se a humanidade não se convertesse após esses 3 atos da misericórdia de Deus, viria um castigo. Os castigos são sempre condicionais à resposta nossa aos apelos de Deus. Respostas de oração, respostas de penitência, respostas, sobretudo, de conversão, que é mudança de vida. Então, no final das contas, nós devemos estar
preparados. Por quê? Quanto ao juízo final, ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser amanhã. Pode ser hoje, às 15 horas. E o que dizer do juízo particular? E se você morrer de uma intoxicação alimentar, comeu a feijoada do domingão, e aí foi para o buracão? Então, nós temos que estar preparados. Pais, eu faço um apelo para vocês. Sejam os catequistas dos seus filhos. Acompanhe o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Não é chegar e... Desculpem o termo, né? Pra vocês entenderem, às vezes, como é a vibe. Desovar o menino na igreja e, tipo assim, a igreja se ocupe. Eu, Pôncio Pilatos, lavo as minhas mãos. Você é o principal catequista. Se seu filho olhar para você e vir você se confessando, ele vai se confessar. Indo à igreja, ele vai querer ir à igreja. Fazendo caridade, ele vai fazer caridade. Perdoando a esposa ou perdoando o marido, ele vai perdoar. Agora só vem em casa arranca rabo. O pai dando mau exemplo, não indo à missa, a mãe é quem chama para ir à igreja, o pai só quer saber de futebol, de cerveja. Espere que seu filho vai seguir seus passos, meu irmão. Questão de tempo. Então, desde pequenos. Aqui a gente tem a catequese do Bom Pastor para crianças entre 3 e 6 anos de idade. Porque aí existe uma janela espiritual onde a criança está maximamente aberta para as coisas de Deus. E tudo que se planta na infância fica para sempre. Eu estou careca de pegar gente que chega aqui aos prantos, que pirou o cabeção, chafurdou na lama do mundo, entendeu? E aí volta penitente para a igreja. E sempre dizendo, quando eu era pequeno meu pai rezava o texto comigo, minha avó me levava à igreja. Tem sempre uma rocha que está lá na infância, que trouxe a pessoa de volta. Tudo bem que as orações e penitências nossas, das pessoas que amamos, né? Os nossos parentes, os nossos amigos, ajudam sim. Então, na adolescência, ensinar a intimidade com Deus, mas tem pai e mãe que está incentivando namoro, que concorda, inclusive, com os filhos, tendo relação, dá a camisinha, inclusive. Absurdo isso. Eu prefiro que faça as coisas aqui em casa. Olha só como que é católico. Um pai desse, uma mãe dessa. Cuidado, porque seu filho não vai se salvar só porque é bonzinho, porque não dá trabalho. Ele é estudioso, é honesto. Pode ser honesto e cometer pecados gravíssimos contra a castidade. E aí, não vai para o céu. Tomar cuidado com a cultura mundana. As roupas, músicas. Tem pai que não vê o que, que o filho está escutando. Enquanto morar debaixo da sua casa, são as suas regras. Você deixa claro isso. Tem pai que tem medo de se impor. Depois que fizer 18 anos, que pagar as suas contas, ou então, se está muito aflito para sair de casa, emancipa. Aos 16 anos, você vai lá no cartório, emancipa. Pronto, tá aí, meu filho. Tome as rédeas de sua vida, agora com tudo que tem direito. Paga as suas contas. Ai, que horror, o pai está mandando expulsar de casa. Não. Eu estou querendo ensinar o que é ordem, o que é disciplina. Porque a incapacidade de se subordinar a pai e mãe vai gerar seríssimos problemas lá na frente. Esse homem não vai se subordinar à esposa, essa mulher não vai se subordinar ao chefe, e por aí vai. São os desajustados sociais, os desajustes da família chegam no trabalho, chegam no casamento, chegam onde quer que essa pessoa vá. E aí, não temamos a morte. Nós temos que temer o pecado, isso sim. Porque o pecado causa a morte eterna. E aí vem a pergunta: o que você faz para evitar o pecado grave? Ou, se você é freguês de algum pecado grave, o que você está fazendo para sair do pecado? Existem situações, dependendo do pecado, em que a pessoa vai precisar de uma psicoterapia, vai precisar de um tratamento medicamentoso. O que você está fazendo? Direção espiritual é essencial.
No céu existem várias moradas. Jesus diz isso, na casa de meu Pai há várias moradas. Então, quanto mais caridade, quanto mais sacramentos, mais orações, né, mais penitências a gente fizer aqui, melhor o prêmio eterno. A gente vê pessoas especulando aí, tentando descobrir, né? Tem gente que faz até cálculo. Você vai, pega, coloca aí, faz uma pesquisa lá sobre Garabandal, você vai ver pessoas tentando dizer, o aviso deve acontecer ou no ano de 2025, ou no ano de 2028, por causa disso, daquilo. Aí tem gente que já pensa em comprar um abrigo subterrâneo. Criatura, você pode estar sabendo, de repente, até tá próximo do dia, fez um cálculo bom e tal, o que quiser, o seu abrigo está cheio de alimento para viver 10 anos. Você entrou no abrigo, teve um infarto, dançou. Entendeu? Então é isso, tem que estar preparado para o encontro com Deus, né? E aí, moçada, vamos procurar aproveitar o tempo. Eu recordo a definição de tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tempo é tudo que temos para ganhar o céu. Às vezes a gente vê aí aposentados, estão só curtindo a vida. Quer saber de rede social, de farra? Não aproveitam para ganhar o céu, para ajudar a família a ganhar o céu, para fazer apostolado, investir mais em caridade. Não estou dizendo que você tem que passar todo o seu tempo dentro da igreja, não é isso. Divirta-se, aproveite, curta, você tem mais tempo. Mas coloque o foco onde ele tem que estar. Esse é o ponto. Né? E veja quanto tempo, isso vale para todos, ainda dentro do dever de casa. Quanto tempo você gasta com Deus e quanto tempo você gasta com passatempo. E eu termino com essa poesia do Frei Antônio das Chagas, que se intitula Conte o Tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, hoje quero dar conta e não tenho tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidar enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.